E aí, galera, sejam bem-vindos. Bem-vindos a mais um episódio do Plantão X. O programa do Projeto X está falando de saúde. Eu sou o Daniel Vitor, professor de Biologia, e a gente vai conversar um pouquinho, sobre duas doenças emergentes. O Ebola e o SARS. Bom, Ebola 2015 foi um ano que foi muito comentado sobre o Ebola. Por quê? O Ebola passou de uma doença endêmica, né? Passou de até de um surto que a gente estava vivenciando e chegou à categoria de uma pandemia, tendo enfim, indivíduos contaminados pelo vírus Ebola no mundo todo. Essa diferença de pandemia, epidemia e o surto. Se tiver qualquer dúvida, procura o nosso videozinho aí no Plantão X, que você vai encontrar já esse episódio a gente explicando isso. Mas, então, a pandemia é algo mundial, né? Então o Ebola, de repente, encontrou aí caminhos e chegou no mundo todo. Todos os continentes tiveram algum caso de Ebola registrado. Na sua maioria, pessoas que viajaram para a África, né? Onde começou o surto e onde até hoje as pessoas continuam morrendo e sofrendo com o Ebola. E o Ebola, ele é uma febre hemorrágica, semelhante ao que é a dengue, semelhante ao que é a chikungunya, semelhante ao que é o Zika vírus, febre amarela. São febres hemorrágicas, são febres que podem levar à hemorragia, né? São febres que podem levar à hemorragia. Qual é o grande problema do Ebola? A questão do Ebola, que faz ele diferir de todas essas outras viroses problemáticas, é que o vírus do Ebola não tem especificidade por nenhum tipo celular. Caraca, Daniel, mas peraí, a regra primordial que a gente aprende, você mesmo já falou aí num vídeo que todo vírus tem especificidade. Beleza, os vírus têm uma especificidade, mas o vírus do Ebola, ele é um vírus que tem uma especificidade mais genérica, então não é bem especificidade, não é específico, não é verdade? Ele é um vírus que consegue contaminar vários tipos celulares dentro do corpo. Então ele entra em contato com o organismo, vai para a corrente sanguínea, o primeiro ponto é se multiplicar na corrente sanguínea, e aí dentro da corrente sanguínea ele vai atacando células do tecido epitelial do vaso sanguíneo. Então está aqui o vaso sanguíneo, e o vírus está passando ali por dentro, e aí ele começa a se aderir à parede das artérias, das arteríolas, das veias e dos capilares, e começa a se multiplicar invadindo essas células de epitélio. E o que acontece? Com essa invasão, a célula, quando ela termina de reproduzir vários vírus, ela sofre um processo de lise, ela se rompe e espalha esses vírus, né, enfim, no meio onde ela se encontra. O que vai acontecer? Cada célula do epitélio que se rompe espalha novos vírus e, além de espalhar novos vírus, faz com que eu crie pequenas feridas, pequenos ferimentos ao longo do caminho, né, do trato das vias, das veias e dos vasos sanguíneos, certo? E aí o que acontece? Vira uma hemorragia, porque começa uma feridinha num lugar, aí começa a sangrar, uma feridinha no outro lugar, começa a sangrar, e aí vira um problema sério, porque você leva a um quadro de muita hemorragia, no momento em que o seu nível de plaquetas está em baixa. Mas por que esses níveis de plaqueta estão em baixa e tal? Você já ouviu falar dengue, chikungunya, febre amarela, zika? Todos eles levam uma queda acentuada no nível de plaquetas. O que é uma plaqueta? A plaqueta ela não é célula. A plaqueta é um fragmento celular que é capaz de formar uma rede de fibras e fazer a coagulação do sangue, ou seja, impedir que esse sangue fique vazando num determinado ferimento, por exemplo, né? Abriu uma ferida no vaso e o sangue estava saindo. Então ele faz um sistema quase que como se fosse um tamponando mesmo, e aí ele forma um conjunto de fibras, essas fibras se desenvolvem e estancam o sangramento, é o que a gente chama de coagulação. Existe todo um caminho da coagulação, com fatores de coagulação, fator 8, fibrinogênio, e toda uma galera que trabalha nisso, mas isso é assunto para uma outra videoaula. A grande questão é que a plaqueta é importante na coagulação sanguínea. E quando se tem uma doença do tipo febre, dengue, zika, chikungunya, ebola, a tendência é que o vírus ele vai estar se multiplicando
dentro desse tecido epitelial, causando vários ferimentos, causando vários pontos onde a plaqueta vai ter que atuar. E isso faz com que a produção de plaqueta, que tinha que ser alta, né, que aumentar a produção de plaqueta, ela acaba não aumentando por conta da febre. As altas temperaturas impedem essas plaquetas de se desenvolverem. As plaquetas que já existem estão todas ocupadas, porque a plaqueta, uma vez que ela entra em ação, ela se perde. Essa plaqueta ela não é regenerada, não existe regeneração de plaqueta. E aí, ó, baixa de plaqueta. É uma das características dessas doenças todas, né? De dengue, chikungunya e o ebola. E aí o que acontece? O ebola, ele leva a uma febre hemorrágica generalizada por ter uma especificidade muito baixa, porque ele vai sair atacando tudo quanto é tipo de célula. Então, por exemplo, se ele invade um tecido dentro de um hepatócito no fígado, ele vai atacar o fígado. Ele invade o coração, ele vai atacar o coração. Ou seja, ele invade qualquer órgão, ataca qualquer órgão do corpo, qualquer tecido, e isso, lógico, leva o indivíduo à morte em pouco tempo. E essa é a gravidade do ebola. O grande problema do ebola é exatamente esse. As células são totalmente vulneráveis à ação do vírus ebola. Daniel, e de onde veio esse vírus e tal? Que vírus é esse? Ele é um vírus que apresenta uma fita de RNA de sentido negativo, senso negativo. O que isso significa? A gente já falou aqui, já falamos num episódio aqui do nosso projeto. O que acontece é que o RNA, quando tem senso negativo, não pode ser lido como mensageiro. Putz, se ele não pode ser lido como mensageiro, o que a célula tem que fazer? O vírus, a célula não, o vírus, ele é um RNA dependente. Ele depende da RNA polimerase, que vai sintetizar uma fita de senso positivo. Então, o negativo vai funcionar como molde, vai fabricar um positivo e aí sim o positivo vai poder ser lido e ele vai invadir a célula, beleza? Isso faz com que o ebola tenha uma taxa de mutação também elevada, o que dificulta a produção de uma vacina, porque como fabricar uma vacina para um vírus que toda hora está mudando, que o tempo todo ele é novo, que ele tem uma novidade. Bom, falando em novidade, será que esse vírus é novo mesmo? Não, não é bem isso, né? A gente sabe que esse vírus, na verdade, surgiu na década de 70, mais precisamente em 1972, onde tem o primeiro caso de um menino que teve ebola e tal, que inclusive o nome do vírus, ebola, não era nem para ser ebola, era para ser ébola, que é o nome de um rio que corta a cidade onde esse menino, eu confesso que eu não lembro agora o nome da cidade, mas esse menino, ele ficou doente, foi infectado, e o nome do vírus foi em homenagem ao rio, né? Pensando no rio, foi nas margens do rio Ébola. E aí o nome do vírus virou o vírus Ebola, e a doença também ficou como sendo Ebola. E de onde esse garoto deve ter pego isso? Esse vírus, ele circula livremente por populações de animais, principalmente mamíferos. Morcegos, principalmente. E em determinadas regiões da África, era comum, hoje um pouco menos, mas era comum que a população se alimentasse de morcego. Então eles caçavam morcegos e faziam morcego fritinho e tal, enfim, para comer o morcego. E aí esse morcego, uma vez contaminado, acabava passando esse vírus para a população humana, né? E aí, assim, dessa maneira, o vírus foi entrando na população humana, mas sempre ficou meio que quietinho. E aí, de repente, em 2015, rola um surto absurdo de ebola. E por que esse surto? Por que isso aconteceu? Bom, é lógico que eu não tenho a fórmula mágica e nem ninguém tem a fórmula mágica para dizer por que houve um surto repentino. Os surtos, eles são assim mesmo, o vírus encontra condições favoráveis, ele começa a circular entre a população e quando a gente percebe, ele já tomou conta de uma cidade inteira. No caso do ebola, ele tomou conta de vários países na África, né? Tem diferentes cidades em diferentes países na África que apresentam surtos constantes, que na verdade agora a gente já chama inclusive de endemia, já não é mais só um surto, né? Era um surto, virou uma epidemia e agora é endêmico dessas regiões. E o que acontece é que as pessoas continuam morrendo pelo vírus ebola pela forma que ele é transmitido. Ele saiu da população dos animais, chegou nos seres humanos e ele passa de pessoa para pessoa por contato de qualquer fluido corporal. Então pode ser através de gotículas de saliva, uma pessoa falando perto da outra, pode ser através de sangue, pode ser sexualmente transmitido, ou seja, pelo ato sexual também. Qualquer contato, então, com uma pessoa infectada
pode transmitir ebola. Por isso aquela preocupação, lembra quando em 2015 rolou aqueles, né, no auge do surto, a gente via muito no jornal as pessoas, os médicos e todo mundo que ia atender, né, os pacientes ou mexer com, até mesmo para cuidar dos corpos, né, das pessoas que morreram com ebola, todo mundo usava aquele equipamento de proteção todo individual, enorme, né, químico, que evita o contágio e tal, por conta dessa preocupação de que qualquer contato com fluido corporal, o ebola pode ser transmitido. Bom, e aí, o que é esse tal desse SARS, Daniel, que você falou aí? Eu não lembro disso aí, não. Síndrome respiratória aguda grave. Talvez você não lembre muito, mas em 2002, a China ela teve um problema seríssimo com essa síndrome, com essa doença, que é causada por um vírus semelhante ao vírus do ebola, só que, nesse caso daqui, um vírus restrito ao trato respiratório. Só que ele destrói todas as células do epitélio respiratório. Ele acaba com o tecido pulmonar, o tecido do pulmão, né, por dentro do pulmão, com os alvéolos, os brônquios, os bronquíolos, e é muito grave. Daniel, por que você está falando dele de novo? Você foi lá em 2002 e surgiu agora, já fazendo uma aula mais atual, Daniel. É atual sim, sabe por quê? Existem várias agências do governo no mundo todo preocupadas, as agências que trabalham com antiterrorismo, preocupado com esse vírus aqui, porque ele é facilmente manuseado. Você pode conseguir administrar esse vírus igual faz com a bactéria antraz. Você já ouviu falar da bactéria antraz? E aí, potencialmente, ele é um agente etiológico que é propício para uma arma biológica. E aí a gente, né, vive sempre no mundo, infelizmente, essa preocupação de que pode haver um ataque terrorista, alguma situação delicada e tal, principalmente quando a gente tem aglomerações de pessoas, como Olimpíadas acontecendo no Rio de Janeiro, como uma Copa do Mundo, qualquer evento que reúne muita gente, todo mundo fica muito preocupado com o que pode acontecer. E aí, essa síndrome daqui, em 2002, matou muita gente na China, porque a pessoa fica com uma insuficiência respiratória terrível, porque os alvéolos são destruídos, não tem troca gasosa, não passa oxigenação e a pessoa morre asfixiada, morre por falta de oxigenação no sangue mesmo, no corpo. Então é muito grave. Isso aqui, ele consegue ser espalhado na forma de pó, você consegue desidratar, não desidratar o vírus, porque o vírus nem é vivo, você não vai desidratar o vírus. Mas existe todo um produto químico na forma de pó que é colocado em envelopes, em cartas juntos com esse SARS, semelhante ao que você faz com a antraz, e ele pode ser distribuído aí pelo mundo. E aí existe sim uma preocupação da Organização Mundial de Saúde em relação a essa síndrome e uma preocupação de que ela possa voltar. Afinal, a gente está falando de doenças emergentes e reemergentes. Então, pode ser que ela surja de novo por aí. Bom, ficou claro? Um pouquinho de ebola, um pouquinho de SARS, são doenças virais, doenças perigosas, doenças que podem aparecer na sua prova, no seu concurso, justamente porque elas estão em moda, né, em alta, belezinha? Gostou do vídeo? Gostou da videoaula? Acompanha a gente, segue a gente, clica aí em curtir. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera!